E a pessoa que vê, ela fala, cara, isso não tá certo. E como ela acha que isso é adestramento, ela não faz o adestramento preventivo, ou seja, a educação proativa, para evitar problema e encontrar. Por quê? Porque você, mostrando cachorro de pendurado, ou eu sou positivo ou eu sou punitivo. Ou eu tô punindo ou eu tô deixando o cachorro fazer tudo. E aí, quando você fala, não ele, tá? Não você, Felipe. Mas as pessoas, assim, nessa briga, e também vão concordar que a audiência adora uma treta, né? Adora um Fla-Flu, adora um Brasil-Argentina, adora um Lula-Bolsonaro, adora um, sei lá, positivo versus negativo, né? Por isso que eu me apresento como não binário. Quando você fala que a correção é necessária, não você, tá? Mas os adestradores aí falam, a correção é necessária, então não existe treino 100% positivo. Isso é um erro conceitual. Tá bom, né? Já que é isso que tem pra fazer, é isso que nós vamos fazer. Vou continuar aqui reagindo à entrevista do Richard no Redcast. Pra você que não me conhece, eu sou o Kleber, pai da Wendy, adestrador não binário. E nesse vídeo eu já vou emendar para aquele do qual ele participou com a Luísa Mel, com o Alexandre Rossi, com o Felipe Fonseca. Então vamos lá, valendo. Porque o reforço positivo ele é de extrema importância em qualquer treinamento do cachorro. E por que eu escolhi utilizar correções em cães? Desculpa, desculpa, você explicar o que é correções, porque eu acho que muita gente não sabe. Correção é assim, aluninho foi pro dia da prova de matemática. Ficou 3 meses na escola, na aula de matemática, sem prestar atenção, jogando bolinha de papel no coleguinha, jogando o papel molhado no teto, não aprendeu nada da aula de matemática, chegou na prova, a professora falou assim: Zezinho, vem cá com a tia, você acertou só o seu nome, tá bom? Ó, esse exercício você errou por conta disso, disso e disso. Reguada na cabeça. Esse exercício você errou por conta disso, disso e disso. Reguada na orelha. Isso é correção. A parte que a professora está explicando, que seria uma reação ao comportamento ruim do Zezinho, ao comportamento de baixa performance, essa parte não é correção. A correção é a reguada. Eu pergunto para você, quando o cachorro fez merda e você enforcou, antes de enforcar, você orientou, você tentou usar um gatilho, você tentou usar um comando, você tentou direcionar a atenção dele para outra coisa, por exemplo, tá latindo para um outro cachorro na rua, latindo no portão, sei lá. Você tentou fazer uma indução, você tentou trabalhar com um gatilho físico da guia mesmo, sem ter que enforcar, trabalhar direcionamento, vibração de guia. Não? Por que você não tentou educar se já partiu logo para correção? Você não está no teu ambiente? Você não controla as variáveis? Você não planeja quem vai aí, que tipo de cachorro vai, quanto tempo vai ficar, a que distância um cachorro vai ficar do outro? Por que quando o Zezinho erra, você corrige ao invés de tentar orientar? Tua escola deve ter sido bem difícil, hein? A ética é extremamente importante para trabalhar. Eu falo isso porque eu tenho 16 cães. Os cães eles transformaram minha vida. Então não é porque eu corrijo o cachorro que eu vou deixar de respeitar o animal. Porque eles transformam as vidas, eles salvam vidas. Os cães, muitas pessoas que sofrem com dependência emocional, carência, depressão, luta, entre outras coisas, carregam prejuízo pro animal. Então nós temos que entender que agressão, violência é totalmente diferente de correção de comportamento. Mas é que é chover no molhado, né? Porque quando você vai cutucar o cachorro no pescoço ou usar uma guia unificada, não tem essas coisas na natureza, cara. Não tem uma mão que surge do nada ali para cutucar um pescoço. E como eu falei lá no começo do vídeo, a tolerância, o tempo que esses cachorros estão lobos, os cachorros estão expostos, raposa, hiena, estão expostos uns aos outros, que eles podem se testar, aprender observando, aprender trocando, né, se afastando. Eles têm opção que o teu cachorro não tem, cara. O cachorro do teu cliente não escolheu ir pro teu centro de treinamento, ele foi levado lá. Ele não sabia o que ia acontecer quando chegasse lá. Não é como se ele tivesse pegado uma lista de WhatsApp e falado: puta, mano, vai estar aquele Doberman chatão pra caralho, velho. Puta, eu aguento aquele Akita, aquele Husky que grita, eu também aguento. Agora esse Doberman, mano... Ai, vou meditar no dia pra ficar bem tranquilo. Então assim, você tá colocando... É isso, cara, vocês misturam as coisas, entendeu? Você mistura a natureza, a correção da natureza que eu já expliquei, com a possibilidade que o cachorro tem na natureza e que não é oferecida para ele tanto na vida real quanto no teu ambiente, porque o teu ambiente não é a natureza, cara. E assim, nesse sentido, nem é uma crítica a você, ao método, à técnica, ao ambiente, é só uma constatação da realidade. Nossos cachorros não podem ser tratados como se eles seriam na natureza, porque eles não seriam tratados assim na natureza e não estão na natureza porque nós não somos a natureza. Nós não oferecemos as possibilidades que eles teriam na natureza. Então é até injusto nesse sentido, e aí é uma desumanidade com um animal, sendo que você sabe que ele não está na natureza e que ele não tem, estou sendo redundante chovendo no molhado, ele não tem o tempo que ele deveria e precisaria ter com o humano para aprender o que ele precisa aprender para viver num mundo que não é natural. Na natureza não tem fio elétrico, não tem tomada, não tem TV, não tem carregador de celular, não tem o freio do carro, para ele morder quando ele está na garagem lá, entendeu?
A natureza não tem, cara. É como diz o Sakane, né? Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então, pensando na natureza, a mãe do filhote, ela violenta o filhote ou ela coloca um limite? Então tem que entender como que ela coloca o limite, como que é a comunicação dela dentro do grupo dos animais. Cara, mas eu não vou nem me dar o trabalho de falar de novo. Eu só vou copiar e colar o mesmo trecho aqui. Porque, pô, cara, não é possível que você tá falando um troço desse. Correção, agressividade não é limite, a mãe corrige, mas não sei o que, blá blá blá. Bicho, cara, tá precisando um pouco mais de entendimento da vida que não é... Não dá pra você copiar a vida na cidade, por exemplo, chamar animal é um bicho natural. Na natureza ele funcionaria assim. Logo, eu pego a natureza e colo aqui. Não dá, cara. Pô. E até a comunicação do cão com o dono. Porque o que mais aparece pra mim hoje é o quê? São cães pra reabilitação que atacam o próprio dono. Por conta do amor em excesso e a falta de regra limite, achando que a frustração, que a punição negativa vai resolver a vida. O problema não é o amor em excesso, o problema é mostrar uma metodologia que gera aversão nas pessoas. Esta coisa está aí há 40, 60 anos, né, sendo praticada. E a todo tempo vocês tentando dizer que não, que tá tudo bem, que é assim mesmo. E assim, só dá uma dissonância cognitiva por todos os motivos que eu já expliquei até aqui. E a pessoa que vê, ela fala, cara, isso não tá certo. E como ela acha que isso é adestramento, ela não faz o adestramento preventivo, ou seja, a educação proativa, para evitar problema e encontrar e ensinar os comportamentos que ela espera que esse cachorro tenha. Por quê? Porque você, mostrando esse cachorro de pendurado, no ambiente que você controla, com pessoas que você deixou estar ali, com cães que você deixou estar ali, não é como se tivesse um acaso. Um cachorro foi para cima do meu cachorro enquanto ele estava sendo treinado. Você colocou esse cachorro nessa situação. A pessoa intuitivamente sabe que isso não tá legal. Então ela escolhe amar muito e não desenvolver técnica nenhuma. E se você tem um problema com isso que eu tô falando aqui, saiba que eu tô falando isso hoje de você, mas eu tô falando isso no canal há 8 anos, basicamente. De todo mundo que faz o que você faz. Deu pra entender o negócio? Você fala que tem ética, você fala que tem 16 cães e não sei o que lá, só que você tá expondo esses cães a esse tipo de situação. Quando você cria a dinâmica que faz com que as pessoas não queiram adestrar. Não você, porque você é jovem, né? Tem cabelo ainda. Mas as pessoas que vieram antes de você. Entendeu o negócio? O problema não é você. O problema é esse método, entendeu? Que cria aversão nas pessoas que falam, Cara, eu não quero adestrar cachorro. Adestrar cachorro é pra cachorro violento. Aí o que a pessoa faz? Ama demais, na verdade, ó, sequência lógica de eventos aqui, por favor, isso é lógica básica. A pessoa vê e fala, Isso é pra cachorro agressivo. O meu não é agressivo. aí ela vai e ama demais, porque ela não entende o cachorro e passa a humanizar. Ao humanizar, ela cria todo tipo de desequilíbrio naquele cachorro. Não entende e não atende às necessidades básicas e fundamentais. Você chamou de instintos do animal. Esse cachorro, invariavelmente, não aprenderá também a lidar com frustração, medo, insegurança. Invariavelmente vai entender que é o tutor, o dono, o responsável, que o coloca em situações que geram frustração, medo, insegurança e até ansiedade. Em algum momento, essa bomba relógio explode em quem? No tutor, no dono, no responsável, no proprietário, no nome que você quiser dar. Aí ele vai procurar quem? Você. Se eu fosse maniqueísta, eu diria que é até uma estratégia proposital. Mas não é isso que eu estou dizendo, tá? Estou dizendo que se eu fosse. E é por isso que no vídeo anterior eu falei, se você vê isso e chama de adestramento, não chame mais de adestramento. Chame de ketchup, tá? Porque isso não é adestramento, ok? Tá? O cachorro que está nessa situação, sim, ele foi amado demais, houve amor demais, técnica de menos. Tem um pouquinho de técnica agora? Alguns dizem que sim, eu digo que não. Fica a teu critério aí, vamos lá. Então não é assim que funciona. Então eu não tenho o termo se tornar animal selvagem na minha metodologia. E sim é um ser humano que utiliza o neocórtex de forma correta, entendendo a anamnese total do cachorro para saber como vai dar cada caso. Então, mas como vai lidar caso a caso, anamnese, usa o neocórtex de forma correta, o que é correto, o que é incorreto, precisa da anamnese, o que é anamnese? É uma ficha que eu preencho com muitas informações, e aí para aplicar caso a caso, mas você mostra sempre a mesma coisa. Então não é caso a caso, pô. Não é caso a caso. Você entendeu? Porque vamos... Bom, deixa isso pra lá. Pula essa parte. Eu ia falar como é que esse tutor fez para colocar o enforcador e levar esse cachorro até o teu centro de treinamento, né? Algum tato ele tem com esse cachorro. Não poderia partir do que ele sabe fazer? De bom? Poderia, né? Mas não. Então tá. Eu te pergunto, né? Se o cachorro gritar ali, pra abrir a agressão em você, tá com o peitoral, o que você vai fazer? Você vai falar, por favor, não faça isso? Ou você vai perder o dedo também, o pior? Na verdade, eu não perderia meu dedo, porque quando você pega um cachorro agressivo, deixa eu te explicar um negócio. Não, você que você é adestrador, você sabe, né? Você já perdeu o dedo. Quando a família entra em contato e tem um cachorro agressivo, ela tem todas as ferramentas na mão pra reverter essa agressividade, tá? O problema dessa família é que ela já demorou demais pra encontrar uma resposta. Às vezes não demorou tanto, mas a pessoa talvez seja um pouco mais sensível e tal.
e ela está muito sensibilizada, com muito medo de, vamos dizer assim, combater aquele cachorro, entendeu? Só que ela não assumiu o controle das variáveis que deveria assumir logo de cara, que é um bom manejo alimentar, um bom manejo de ambiente, uma boa rotina, né, um ciclo circadiano ajustado. O cachorro come ração, carne, patê, frango, quiabo, come foie gras e comida disponível o dia inteiro, late no portão o dia inteiro, não dorme bem, né, leva esporro quando faz qualquer coisa errada, que na verdade para ele não é errado, para ele é só ele sendo ele, ou seja, os instintos do cachorro, que não estão sendo direcionados para a vida social que a gente leva hoje. A cabeça do cachorro vai ficando toda cagada, entendeu? E ele começa a testar limite, e aí ele percebe que, pô, dá para extrapolar o limite, que ele, vamos dizer assim, entre aspas, entre muitas aspas, se sente bem quando ele testa o limite e ele vê que ele teve uma conquista. Você se afasta e tal, você abaixa a bola. Uma vez um dono de Shiba entrou em contato comigo, que ele passou com um adestrador especialista em Shiba, que ensinou que ele deveria ser dominante, e aí ele foi dominante até aproximadamente os 9, 10 meses, que foi quando o Zezinho Shiba começou a querer crescer para cima dele. E aí ele não entendia por que ele sempre foi dominante, mas agora não estava mais adiantando ser dominante, porque agora o cachorro dele estava mordendo ele e ele estava com medo. Então você não foi dominante, meu amigo. Você não entendeu e não atendeu a necessidade básica, coisa que qualquer lobo dominante na natureza faz pelos seus filhotes, pela sua matilha. Ele entende e atende as necessidades básicas. Por quê? Porque ele é um lobo, ele sabe quais são. Então você não fez, você não entendeu, não atendeu, você não foi dominante, né? Mas não tem método, tá? Não tem caso a caso aí, são todos iguais, tá tratando todos iguais, só ver o teu feed lá no Instagram. Se não iguais, no sentido literal da palavra, de maneira muito semelhante ali, né? Sempre a mesma abordagem, sempre a focinheira, enforcador, sempre a focinheira, enforcador. Cadê o reforço positivo? Cadê a orientação do comportamento? Não tem. É só cessar o comportamento ruim. Vai continuar gerando mais e mais casos assim para toda a vida. Vai ter muito emprego aí, muito trabalho para você, com certeza. Não estou sendo sádico, vai ter mesmo. Desse jeito, nunca mais vai parar esse negócio. Então vamos entender realmente o que é o adestramento e uma reabilitação. E aqui eu tô pra falar que as pessoas precisam saber, não que elas querem ouvir. Porque o que elas querem ouvir tem muito que acontece na internet. Pra inflar o ego, suprir as necessidades emocionais que elas têm no momento. Então o adestramento real mesmo, né? Óbvio que é usando reforço positivo, direcionando um bom comportamento, mas em momentos específicos você precisa utilizar uma correção. Seja com uma guia, seja com um toque no pescoço. E tem um erro, não digo nem da parte dele, tá? Tem um erro conceitual, porque hoje em dia tá tudo muito ou um ou outro, né? Ou eu sou positivo ou eu sou punitivo. Ou eu tô punindo ou eu tô deixando o cachorro fazer tudo. E aí quando você fala, não ele, tá? Não você, Felipe. Mas as pessoas, assim, nessa briga, e também vão concordar que a audiência adora uma treta, né? Adora um Fla-Flu, adora um Brasil-Argentina, adora um Lula-Bolsonaro, adora um, sei lá, positivo versus negativo, né? Por isso que eu me apresento como não binário. Quando você fala que a correção é necessária, não você, tá? Mas os adestradores aí falam, a correção é necessária, então não existe treino 100% positivo. Isso é um erro conceitual, de entendimento, mais especificamente falando. Ninguém está falando que o treino positivo, ele é livre, ele vai impedir que o cachorro sinta algum tipo de aversão, algum grau de emoção do espectro negativo, de emoções do espectro negativo. As emoções têm um papel. A questão do adestramento positivo é propor o que é o bom comportamento, o que é que se espera desse cachorro. É óbvio que se eu tô treinando eu tô com um cachorro na rua. Aconteceu comigo esses dias. Tô ensinando a cachorrinha a sentar automaticamente quando vai atravessar a rua. Identificou o padrão monocromático, vulgo faixa de pedestre, senta automático, olha pra mim e aguarda para que eu possa olhar para os semáforos de São Paulo, porque, não sei se você percebeu, semáforo hoje virou um tipo de um conselho. Tipo assim, ó, tá vermelho, é melhor você parar. E o cara fala, se o conselho fosse bom, ninguém dava. E ele passa direto, entendeu? Então você não pode confiar no semáforo. E não dá pra você olhar para todos os semáforos para 4 direções de carro e pro cachorro, né? E também tomar conta do ambiente. Então eu ensino de uma forma que o cachorro senta e ele gruda o pescocinho na minha perna. E eu posso ficar olhando para tudo porque eu tô sentindo toque e eu tô condicionando o cachorro, entregando o reforçador primário ali, comida, tá? Ração. Enquanto ele permanece nessa postura. Tô vendo uma moça vindo com 2 cães, os 2 dela puxando o guia. Os 2. A hora que eu fui atravessar, ela já veio pra cima com os cachorros dela. Os cachorros, né, guiaram o passeio dela. Aí eu voltei, tava quase na metade da rua, voltei. Nick, voltei. Aí, levei, propus, né, o que você deve fazer quando você vai conhecer um cachorro. O Richard falou, ele cheira a bunda um do outro. Não, senhor. Os cachorros de hoje em dia, eles vão focinho com focinho. Tá vendo como está errado, Richard? Cachorros de cidade, eles vão focinho com focinho, a maioria deles. Aí o que eu propus? Vai no bumbum dessa cachorrinha aqui e depois vai no bumbum da outra. A gente tem protocolo aqui, chama protocolo Yin Yang. É um dos protocolos de socialização que a gente aplica quando acontece esse tipo de situação da pessoa vir sem noção. Vem 2 cachorros pra cima do teu, isso coloca uma pressão num cachorro que tá aprendendo a socializar, entendeu?
E como cada cachorro vai lidar, vai ser de cada cachorro e a gente vai orientar. É óbvio que eu não quero que a minha cachorra brigue, mas eu também não quero que os outros dois fiquem enchendo a paciência dela, porque é só pra cheirar ali e conhecer. Quero tirar a melhor experiência possível dessa situação, que é o quê? Ensinar a cheirar o bumbum, ao invés de ensinar de deixar ficar cara a cara. Aí cheirou um, cheirou outro, depois que cheirou, eu já tava, né, fazendo não é, eu chamo de tensão de guia, mas não é tensão, tá? A gente não, tipo, dá tranco. A gente vai vibrar a guia até o momento que ela chega no final. A gente começa com pensa assim, ó, pensa que a guia tem essa espessura e eu vou apertando e ela vai achatando na minha mão. Então a gente começa com a guia normal, vai vibrando, apertando, chegou no final da guia, aí chega a pressão. Isso é um gatilho físico, né? Tô dizendo pro meu cachorro, cara, lembra que toda vez que ocorre essa vibração de guia e ela vai aumentando a tensão, chega um momento que você sente um direcionamento do mosquetão pro lado direito ou pro lado esquerdo? Quando você sentir esse direcionamento, eu quero que você gire pro lado do mosquetão, não é pro lado oposto, não é nada disso, tá bom? O Zezinho fala, tá, entendi. E aí não é nessa hora que eu vou ensinar. Isso já estava sendo feito com essa cachorra, ela já performa isso, entendeu? Então é propositivo para que eu use no momento de necessidade, ou no momento que eu planejei usar. Nesse momento aí que eu tô descrevendo foi necessidade. Cara, nem que eu tô fazendo a vibração e ela tá quase virando, a cachorra vem assim, tipo, dá uma investida na direção dela. Aí a minha cachorra que tava em treino deu um tipo, tá. Aí você vai falar, pô, aí você teve que corrigir. Cara, só depois que eu tentei fazer todo o negócio corretamente e que ela levou uma investida do cachorro aleatório, que ela mostrou um comportamento inadequado, porém necessário. Inadequado, porém necessário. Eu não quero corrigir esse comportamento para que ele entre em extinção. Senão o cachorro vira um bundão. Vai brincar num cachorródromo, chega um cachorro chegando no momento que estava, sei lá, colocando água no potinho, ela vai tomar um chega pra lá, e daqui a pouco o cachorro gruda ela no chão, porque ela não soube se impor. Então quando você vai corrigir, você tem que tomar o cuidado para não aplicar uma punição, que não é necessariamente uma correção. Correção é um ajuste de comportamento. Uma punição, ela tem, por definição, extinguir ou diminuir a incidência de um comportamento. Correção é um ajuste. Punição é diminuição da incidência ou extinção daquele comportamento. A combatividade não é o problema. O problema é a combatividade fora de controle. É importante que a Wendy, por exemplo, outra história real aqui. Acabou o vídeo, tá? Se quiser pode ir embora, mas essa história é muito importante. Hoje ela tá com 12, eu não levo ela mais para ajudar em protocolo de socialização, tá fazendo fisioterapia, né? 12 anos, garantias de fábrica todas já acabaram, tem que fazer manutenção preventiva agora, né? Então eu poupo ela das experiências sociais, assim, que não vão agregar para ela. Agregaria para outro cachorro. Uma vez ela estava fazendo protocolo de socialização comigo, se você não sabe, a Wendy é uma Lhasa Apso, e aí eu levei ela para socializar com uma Shih Tzu, putz, cara, bem difícil, tadinha, modó. Aí, tava tudo bem, a Wendy já há um tempinho andando juntas e tal, a Wendy saiu aqui de perto, foi farejar uma árvore para fazer o xixi dela, nem que ela foi farejar, a cachorrinha veio e beliscou a bunda dela. E o que eu faço com essa cachorra? Eu corrijo? Não deu nem tempo, basicamente. A Wendy sentiu a beliscada no bumbum e foi pra cima dela assim. Só isso. Parou e encarou. Eu quero tirar esse comportamento da Wendy? Se ela tivesse rosnado, eu ia punir, porque eu ia corrigir o comportamento? Não. Cara, é importante que a outra entenda limite. Vocês não falaram de limite, entendeu? Agora, quando você vai ver, por exemplo, não é o caso aqui, tá? Já vi cada atrocidade decorrente desse tipo de abordagem, que o cara vai lá, bota a focinheira num cachorro agressivo, leva pro centro de treinamento e ele tem um cachorro equilibrado. O cachorro equilibrado dele tá sem focinheira. O doidaço com focinheira reativo, agressivão, vai pra cima do cachorro equilibrado dele. Que o cachorro equilibrado dele, que na verdade não é equilibrado, só tem uma habilidade combativa mais exacerbada em função de raça, em função de treino, em função sei lá do que. Tem vários motivos, inclusive sobrevivência, pode ter sido adotado e teve que se virar, pode ser também. Ele vai e gruda o cachorro no chão. Isso não é limite, isso não é correção. Isso é pura e simplesmente um negócio que na psicologia humana já caiu por terra. Imersão, é imersão que chama, né? Você expõe o indivíduo de maneira intensa àquele estímulo aversivo para ele aprender a parar de ter medo. Ninguém aprende a parar de ter medo. Você não para de ter medo. Você controla o seu impulso diante do medo. O medo tá ali. Então é eficaz. É eficaz, mas não é ético. Entendeu? Entendeu o negócio que eu tô falando? Então tá bom. Espero que você tenha entendido. Vamos ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Então, correção é diferente de agressão. Violência não faz parte de correção de comportamento em cães que trazem risco à sociedade. Bom, risco à sociedade, já falamos. Na minha visão não maquineísta, faz sentido você mostrar... Violento, não tem outra palavra. Isso é violento. Tá? De pendurar cachorro pelo pescoço é violento. Não tem o que falar. Você mostra isso, cria aversão ao treino adestramento preventivo, a pessoa não adestra, gera o problema da agressividade, gerando o problema da agressividade, vai procurar o adestrador que resolve a agressividade.
Não é teoria da conspiração, eu só estou dizendo, narrando uma sequência de fatos bastante lógica. Se você não está entendendo isso até agora, a gente tem um problema de compreensão da realidade aqui, tá? Quando você for falar da Alemanha, provavelmente no próximo vídeo, aí a gente vai poder discutir um pouquinho sobre compreensão da realidade. Por enquanto, quero agradecer você que ficou até o final. Deu trabalho gravar esse vídeo, um certo cansaço, 9 horas da noite, meu Deus. Um beijo, um abraço, obrigado pela companhia aí, espero ter contribuído de alguma forma com o teu conhecimento.